Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marinaldo, a missionária Joana, e às vezes que eu vim aqui, eu tenho que repetir isso todas as vezes. Pastor Marinaldo não é só um pastor, mas é um pastor. Que Deus assim continue abençoando. Esse está melhor? Eu uso para... Eu estou mandando nem caso. Isso, pastor. Posso tirar ele aqui, pastor? Posso? Glória a Deus. Rapaz, Deus usou o nosso pastor Carlos. Meus irmãos, como eu dizia, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marinaldo, também da missionária Joana. Que Deus abençoe esse casal de pais que Deus nos abençoou nessa terra poderosamente. Louvar a Deus pela vida do pastor Carlos, que nos facultou o convite para estar aqui. Tenho certeza e sei que com a permissão e autorização do pastor Marinaldo, ele foi canal de bênção para a nossa vida. Que Deus assim abençoe, meu pastor, poderosamente, tá bom? Louvar a Deus pela vida dos amigos que aqui tenho, abraçando o pastor Maravilha, assim carinhosamente chamado por nós. Eu abraço a todos os obreiros, tá bom? Que Deus assim os abençoe. Muito obrigado, porque nessa tribuna eu sou o menor e todos são melhor do que eu, mas Deus nos escolheu para estar aqui nessa noite e nós vamos transmitir uma palavra de Deus ao coração dos irmãos. Louvar a Deus pela vida do cantor Edielson Silva, que é um amigo que Jesus nos deu. A Cleonice, a minha esposa, pediu para transmitir a todas as irmãs, a irmã Joana e a igreja, a paz do Senhor, mas hoje não foi possível. Nós vamos chegar em casa lá por volta da meia-noite e só vamos entrar e sair e vamos viajar novamente, mas Deus está no controle de todas as coisas. Bom, trago do nosso querido pastor presidente, o pastor Dari Ferreira, a paz do Senhor, ao nosso pastor Marinaldo, e essa paz se estende a toda a igreja de Cristo Jesus. Meus irmãos, assim como ensina o pastor Marinaldo, se na hora da palavra ele autoriza que os irmãos fiquem em pé, os irmãos ficam em pé. Se ele autoriza que os irmãos permaneçam assentados, faça de acordo com o ensinamento do nosso pastor. Mas vamos fazer uma leitura bíblica, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, apenas o versículo de número 6. Enquanto os irmãos procuram, eu tenho em minhas mãos aqui o nosso primeiro livro, Orando para Sobreviver. Estive aqui no Congresso das Irmãs e a oportunidade de você adquirir o livro bateu na sua porta novamente, tá bom? Você que não adquiriu, Orando para Sobreviver, a oração como chave à sobrevivência, adquira hoje, irmãos. R$30 apenas, Pix, débito, passa lá que já deu, foi tudo certo, em nome de Jesus. Ontem nós louvamos a Deus por 1.650 cópias vendidas em apenas 5 meses. Deus tem feito grandes coisas, tá bom? Eu estive em um congresso lá em São Paulo chamado Creio, é um congresso de adolescentes, e lá um jovem de 16 anos, um adolescente, comprou o livro. Uma semana depois me mandou uma mensagem: pastor, acabei de ler o livro e a minha vida de oração foi restaurada, tá bom? Então, não deixa de adquirir. Eu só trouxe, acho que 40 livros e queria voltar para casa sem nenhum, em nome de Jesus, tá bom? Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, está escrito assim: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
levanta-te e anda. Eu vou repetir. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pai querido e amado, Deus que tem todo o poder e autoridade, é o Senhor que manda no céu e também na terra, e diante o teu poder, Senhor, que o Senhor tem manifestado nesta noite, nós te pedimos que pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor possa nesta noite salvar, curar e batizar com o Espírito Santo. Faz tudo de acordo com a tua vontade. Assim nós cremos no milagre, em nome de Jesus. Cadê o maestro? Maestro, acorda-te da glória e me ajuda. Meus irmãos, antes de começar a ministrar, que Deus também abençoe a cantora, que estão de uma forma tão impactante, não por ela, mas pela presença de Deus, tem sido tão usada sobre esta terra. Que Deus continue te usando poderosamente. Quando nós paramos para observar, nós estamos em uma conferência missionária e Deus, entre um compromisso e outro, quando eu perguntava ao Senhor o que ministrar nessa noite, Deus, em momentos de devocionais, ao qual conversávamos com Ele através da oração, Ele foi me impulsionando a ler esse texto, também estudar esse texto, e Ele falou ao meu coração que nessa noite Ele tem algo a tratar conosco de uma forma extraordinária. Quando nós paramos para observar, nós precisamos de um tempo para explicar o texto, e após explicar o texto, eu quero transmitir uma revelação que Deus tem colocado em meu coração. Quando nós paramos para observar o livro de Atos dos Apóstolos, há um saudoso mestre que não está mais entre nós, o saudoso mestre pastor Antônio Gilberto. Ele falou algumas vezes e deixou registrado em seus escritos que Atos dos Apóstolos não deveria se chamar apenas Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que o saudoso pastor, ele tinha totalidade na certeza do que estava falando e escrevendo, porque nós vamos observar a forma tão poderosa ao qual os apóstolos foram usados pelo Espírito Santo. E quando nós começamos a observar Atos dos Apóstolos em seu capítulo 3, nós observamos que este episódio, ele vai acontecer em Jerusalém. Esse episódio, ele vai acontecer em um momento crucial para a igreja primitiva. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos capítulo 2, nós observamos que a descida do Espírito Santo, a grande descida do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus em Atos dos Apóstolos capítulo 2, vai marcar a inauguração agora da igreja primitiva. E nós observamos que logo em seguida, no capítulo 3, acontece após o Pentecoste, esse grande episódio de cura que vai acontecer agora na porta mais famosa do templo, que também recebia o nome de Formosa. Quando nós procuramos a entender um pouco sobre essa porta chamada Formosa, quando nós lemos História aos Hebreus, narrado por um historiador chamado Flávio Joséfo, nós observamos que ele vai descrever esta porta, dizendo que ela era feita de bronze, mas não era qualquer bronze, pastor Marinaldo, era o bronze de Corinto, o melhor bronze daquela região. Agora Flávio Joséfo também
vai descrever essa porta, dizendo que ela tinha uma medida de 22 metros de altura. E quando nós vamos observando o contexto, nós observamos que, quando falamos que Pedro e João estavam indo ao templo, nós observamos que o templo era o centro da vida, agora para os judeus, no requisito religião, no requisito política e também no requisito cultura. Quando nós observamos o que era o templo para os judeus, observamos que era o centro da vida, tanto religiosa como política, como também cultural. Diante a isso, nós observamos que no templo, além de se oferecer alguns sacrifícios, mas também havia também os momentos dedicados à oração. Quando nós procuramos entender Atos dos Apóstolos capítulo 3, nós somos surpreendidos com Lucas escrevendo e dizendo que Pedro e João estavam subindo ao templo, e agora ele vai declarar que a hora era nona. Talvez, se passar desapercebido, você não vai entender o que essa hora nona está querendo referenciar para nós. Mas quando nós observamos no requisito oração no templo, nós descobrimos que havia 3 períodos de oração. O primeiro período de oração, na terceira hora do dia para o judeu, às 9 horas da manhã. O segundo período de oração, à sexta hora para o judeu, ao meio-dia. E o último período de oração, na 9ª hora, a hora que Lucas está dizendo que Pedro e João estão subindo ao templo. Essa hora nona era às 3 horas da tarde, no último período de oração daquele dia. Quando nós observamos Pedro e João, eles têm uma intenção. A intenção do coração de Pedro e João é oração. Se os irmãos parar para observar, nós observamos que não dá para fazer missões se não tiver uma vida de oração. Por mais que tenha contribuição, por mais que tenha alguém para ser enviado, mas nós somos sabedores que precisa ter oração. Algo aquece aqui no meu coração, e eu lembro de um texto que eu estava lendo acerca de uma pergunta que fizeram ao considerado príncipe dos pregadores, por nome de Charles Spurgeon. Um dia perguntaram a Charles Spurgeon qual é o segredo do seu ministério. Por ser um homem, por ter uma biblioteca tão invejada, esperavam que a resposta dele seria: o segredo do meu ministério é a minha biblioteca. Mas ele respondeu dizendo: o segredo do meu ministério não é a minha biblioteca. O segredo do meu ministério é andar de joelho com Deus. Aqui arde no meu coração outro texto que eu fiz uma leitura acerca de quando perguntaram para Billy Graham: até quando eu tenho que orar? A resposta de Billy Graham foi: fique de joelho até se tornar amigo íntimo de Deus. Missionário que não se torna amigo íntimo de Deus, uma hora ou outra vai se frustrar, e não tem outra maneira de se tornar amigo íntimo de Deus que não seja andando de joelho com Deus. Aí eu parei para observar. Em vez de perguntar ao Google, eu comecei a perguntar na oração, e Deus me respondeu, e eu descobri qual é a distância entre a terra e o céu. Eu descobri exatamente quantos centímetros há entre a terra e o céu. Você parou aí e disse: ele endoidou. A distância entre a terra e o céu é metros e mais metros.
eu vou lhe mostrar que a distância entre o céu e a terra, mesmo eu portando 1,98 m de altura, eu vou lhe provar que não chega a 1 metro. Sabe por quê? Eu descobri que a distância entre o céu e a terra é a mesma distância do meu joelho para a terra. Isso quer dizer, quando eu estou de joelho na terra, eu estou conectado com o céu. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: a primeira coisa que tem que ser restaurada no altar missionário se chama oração. Lembrei-me de outro texto que, quando eu li, ardeu no meu coração. Foi quando eu estudava sobre oração, e um certo dia perguntaram a Lutero qual era a importância da oração para Lutero. Lutero respondeu dizendo: no dia que eu não invisto, não é gastar, no dia que eu não invisto 2 horas do meu tempo na oração, eu perco o dia inteiro para o diabo. Irmão, que coisa é essa? Agora lembrei-me de outro texto que ardeu meu coração. É quando um pastor da nossa nação brasileira, chamado Hernandes Dias Lopes, ele define a palavra orar de 2 formas. A primeira, ele disse que orar é associar-se ao mais forte. A pergunta que eu faço aqui, perante a declaração do pastor Hernandes Dias Lopes, é: a quem você tem se associado? Eu vou lhe contar uma breve história. Eu aceitei a Jesus, vai completar 20 anos em janeiro. Não pergunte porque as coisas acontecem tão rápido na minha vida que nem eu encontrei resposta até hoje. Eu só sei de uma coisa: Jesus vai abrindo a porta e eu vou entrando pela porta. Mas há quase 20 anos eu tomei uma decisão. Eu resolvi me associar àquele que tem a chave de Davi, que quando abre ninguém fecha, mas quando fecha ninguém abre. Há 20 anos atrás eu resolvi me associar àquele que cessa a tempestade e ainda repreende o vento. Há 20 anos atrás eu resolvi me associar àquele que Isaías 43:13 escreveu dizendo: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Há 20 anos atrás eu resolvi me associar àquele que quebra o arco e corta a lança. Há 20 anos atrás eu resolvi me associar àquele que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas ele me fez uma promessa: nada te atingirá. Eu amo a segunda definição de oração dada pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Qual é? Ele escreve dizendo que orar é uma ação feita na terra, mas a resposta não vem da terra. A resposta é uma intervenção divina. Eu vou lhe explicar melhor. O que ele está escrevendo é: a oração é praticada na terra, mas a resposta vem do céu. Oh, explica melhor, Manuelzinho. Vou explicar. É mais ou menos assim para você. Se você não der glória a Deus agora, não vai dar glória a Deus nunca mais. É mais ou menos assim. A terra se abre para dizer: vai morrer. Aí o céu se abre dizendo: cancelado está o funeral. É mais ou menos assim, missionária Joana. A terra se abre para dizer: não tem mais jeito. O céu
céu se abriu nesta noite para dizer: tu pode todas as coisas naquele que te fortalece. A terra se abriu para dizer: acabou. O céu se abriu para dizer: o impossível estou tornando possível hoje. Tem alguém aqui que crê nesta palavra? Tem alguém aqui que crê nesta palavra? Tem. É mais ou menos assim, maravilha. A terra se abriu para dizer: não vai ter mais missionário na janela 1040, não vai ter mais missionário ali, nem A nem B. Aí Deus desceu na Assembleia de Deus de Baier e disse: se preparem, porque daqui eu vou enviar alguém lá para o outro lado. Estou sentindo Deus. Eu vou lhe dar 1 minuto para você adorar, depois eu continuo. Eu estou sentindo Deus aqui na casa. Ayo manahamono no comanda na mahai. O que vai acontecer? O milagre em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O que vai acontecer aqui é o primeiro milagre em público após o Pentecostes. Mas também o milagre que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai servir para 2 coisas. E aqui você vai ver o engajamento missionário. Primeiro, vai servir de fortalecimento à autoridade dos apóstolos, mas também vai abrir o caminho para algo chamado perseguição. Quando nós observamos o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João estão subindo a oração da hora 9 no templo, às 3 da tarde. Pedro e João poderiam estar indo a qualquer outro lugar, mas eles tomaram uma decisão: vamos orar. E foram orar. Quando chegam na porta do templo, eles são parados agora por um homem, ao qual estava ali há pelo menos 4 décadas. Pastor Manelzinho, o senhor já está indo longe demais. O texto não diz o tempo que esse homem está. Vou lhe provar que diz. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João estão se defendendo no sinédrio por causa desse milagre, uma das falas de Pedro foi: por quase 40 anos o homem estava sendo levado todos os dias à porta e ninguém se preocupou. Só estão preocupados agora porque ele está andando, correndo, saltando e adorando no templo. Quase 4 décadas. Esse homem era trazido por 2 amigos, agora que usava de quê? Misericórdia. Quando nós observamos a palavra misericórdia, isso vem de compaixão, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Entenda uma coisa: não tem como ter obra missionária se não tem oração. E se você que se diz missionário não se compadece da dor do outro. Trazido por quê? Porque era um projeto falido. E por que era um projeto falido? Porque quando nasceu coxo. Agora Lucas diz que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Por nascer coxo, a lei o designava a ser o quê? Projeto falido.
Qual era a única expectativa de vida desse homem? Pedir esmola. Ele não pedia esmola por falta de oportunidade. Ele não tinha oportunidade. Estava determinado pela lei. Quer sobreviver? Pede esmola. Aí os companheiros se compadeciam e trazia todos os dias e botava na porta Formosa. Todos passavam momentos, por exemplo, como a Páscoa, era obrigatório dar esmola. Mas mesmo sem ser a Páscoa, havia uma compaixão em se dar esmola. E todas as vezes que alguém entrava pela porta Formosa, esse homem erguia uma das mãos e pedia uma esmola. A expectativa dele era receber o quê? Uma moeda ou duas, uma esmola. Só que aqui agora, segure a mão do seu irmão. Vocês já me conhecem, eu não mudei, sou do mesmo jeito. Segure a mão do seu irmão, por favor. Dê uma chacoalhada pentecostal nele. Olhe para ele e diga: Deus vai usar você para mudar a história de alguém através da sua vida. Alá Mahamosemi no comanda Rabacaia. Deixa eu lhe dizer um negócio, eu vou falar o que Deus está mandando. O diabo até se levantou em Bahia. O diabo até disse que Bahia é do crime, é das drogas, é da prostituição. Só que aí Deus desceu na conferência missionária nesta noite para dizer: enquanto o diabo levantou um exército de perdidos, Deus desceu na Assembleia de Deus nessa noite para dizer: estou eu alistando um soldado de guerreiras e guerreiros, e esta cidade será tomada pela minha glória. Deus vai te usar para marcar a história de alguém. Se fosse para descer Serafim, já tinha descido. Se fosse para descer Miguel para evangelizar, já tinha descido. Se fosse para descer anjos e mais anjos, já tinha descido. Mas Deus desceu na casa para dizer: eu estou levantando você. Eu estou levantando você com autoridade. Eu lembro quando esse projeto estava engavetado. E olha a maravilha, que o segundo já está na fornalha, já está na diagramação. Em outubro sai. Mas eu lembro quando esse projeto estava engavetado, eu dizia: Senhor, o Senhor tem me levado nos 4 cantos desse país, e o que mais eu encontro são pessoas intelectuais que eu não tenho condições, Senhor. Aquele projeto o Senhor me deu para ficar guardado. Aí numa manhã o Senhor se revelou a mim e disse: Manuelzinho, eu não preciso de outro intelectual, seja você mesmo. Segure a mão do seu irmão, segure, dê uma chacoalhada nele e diga: Deus não precisa de mais um intelectual. Deus está te chamando nesta noite, está dizendo: eu te conheço antes que te gerasse no ventre da tua mãe, e estou te separando hoje. É hoje. Só quem crê nisso vai dar um sinal. Deus está te separando hoje. Através da tua vida, Deus marcará outras vidas.
Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Escute. Os dias normais acabarão para a vida de alguém. Dia normal para a vida do coxo. Me deu uma esmola. Recebeu uma esmola. Só que um dia Pedro e João chegou na Porta Formosa. Aí o coxo ergueu uma das mãos e disse: me dê uma esmola. O texto diz que ele ficou esperando receber alguma coisa. Aí a Bíblia diz que Pedro e João, se abaixando, filtrando os olhos nos olhos do coxo, disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda em nome de Jesus. Levanta e te anda em nome de Jesus. O que me chama a atenção para esta noite missionária é que o mesmo Pedro que está na autoridade dizendo: nós não temos prata nem ouro, levanta-te e anda em nome de Jesus. Nós precisamos entender quem era esse Pedro, pastor Marinaldo, antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. A pergunta é: quem era Pedro? Pedro originalmente era chamado de Simeão. De onde veio Pedro? Natural de Betsaida, mas não vivia em Betsaida, procurando uma vida mais confortável. Ele foi para onde estava centralizada todo o maior movimento da pesca, porque ele era pescador. E ele foi para Cafarnaum. Em Cafarnaum ele estava exercendo a pesca juntamente com seu irmão André. E nós temos informações históricas que ele era sócio de Tiago e também de João, seu irmão. Mas o que vai me chamando a atenção é que Pedro era um homem simples. O trabalho de Pedro não era o mais confortável, era árduo. Eu descobri que Pedro vai viver no momento em qual a região estava dominada pelo Império Romano. Quando nós observamos acerca da identidade de Pedro, nós observamos que o nome de Pedro vai ser mudado agora pelo próprio Jesus. O Simão vai deixar de ser conhecido como Simão e agora vai se chamar Pedro. Pedro significa pedra ou rocha. Esse nome não era apenas uma simbologia. Quando você observa a biografia de Pedro, você vai ver que através do nome de Pedro, que significa pedra, já estava se revelando agora o propósito de Deus na vida de Pedro. Por quê? Porque nós vamos encontrar um homem que era muito estável, um homem que era muito duvidoso, mas de repente esse mesmo que era estável e duvidoso, ele vai se tornar um líder. E não é qualquer líder, é um líder
firme em Cristo Jesus. Pedro vai viver um tempo marcado pela esperança messiânica. O que é isso? Pedro vai viver em um tempo onde havia a expectativa de um libertador, mas Pedro também vai viver em um tempo onde fariseus, saduceus e escribas estavam disputando a autoridade religiosa. Pedro também vai viver em um tempo onde a opressão romana, através das cobranças de impostos altíssimos, mas é dentro desse cenário que um certo dia Pedro se organizou com seus sócios, Pedro se organizou com seu irmão André e disse: vamos para mais uma pescaria. Só que naquela pescaria não sabia Pedro que durante a noite inteira, a madrugada, não pescaria nada. Aí pela manhã, esse Pedro aqui, ele estava lavando a rede, porque todo bom pescador sabe que pescando ou não, é necessário lavar a rede. Quando Pedro está lavando a rede, há uma frustração, qual nós passamos a noite inteira, entramos pela madrugada e não pescamos nada. De repente, Jesus chegou na praia e disse: é hora do culto matutino. Pedro, me empresta o barco, vai servir de púlpito. Aí Jesus aplicou um sermão. Depois que Jesus aplicou o sermão, ele disse: Pedro, vem comigo e volta para o mar. Pedro, na noção humana, não ia fazer nada, mas ele está dizendo: eu vou obedecer a tua palavra. Aí ele volta para o mar. De repente está Jesus dizendo: joga a rede aí. Aí eu comecei a pensar em casa, qual eram os pensamentos de Pedro quando Jesus dizia: joga a rede aí. Imagino Pedro dizendo: o que é isso? Está tirando onda comigo? Eu joguei a rede aí a noite inteira, não pesquei nada. Aí eu comecei a pensar, o que é que Jesus estava pensando? Eu imagino Jesus dizendo: coitado dele, não sabe ele que o dono do peixe sou eu, e o peixe só vai aonde eu mando. Ah, meu Deus. Ó, Pedro dizendo: eu tenho experiência, eu joguei a rede aí a noite inteira. Mas Pedro está dizendo: pela tua palavra eu vou jogar. Joga. A Bíblia diz que era tanto peixe, o barco de Pedro não suportou. Tiago, traz a embarcação. A Bíblia diz que os dois barcos estão indo quase a pique. Quando chega na praia, agora seria o melhor momento da empresa. Todo mundo acha que Jesus só vai te chamar para fazer missões quando você estiver passando fome, desempregado, a tua empresa falida. Não, era o melhor momento da empresa de Pedro. Foi a pesca mais maravilhosa daquela empresa. Aí Jesus disse: Pedro, larga a rede de... ah, meu Deus do céu, larga a rede de pescar peixe, porque a partir de hoje eu te tornarei pescador de almas. Esse é o Pedro. Esse é o Pedro de uma personalidade impulsiva, mas ao mesmo tempo que ele era impulsivo, era ousado. Me diga um que mesmo afundando, mas andou por cima das águas fora Jesus. Me diga um. A personalidade de Pedro era, sabe qual? Eu confesso que tu és o Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa: se alguém vier contra a tua vida,
eu doarei a minha no teu lugar. Pedro está dizendo: se alguém atentar contra ti, terá que tirar a minha primeiro. Só que na hora H, na hora do vamos colocar tudo na mesa, Pedro, tu parece com ele. Se enganou, não pareço com ele. Pedro, tu fala como ele. Se confundiu, tem nada a ver com ele. Pedro, tu anda como ele. Nada a ver, nem ele eu conheço. Deixa logo eu ir embora. Enquanto o terreno estava bom, por ti eu dou minha vida. Quando o negócio arrochou, eu não o conheço. Só que aí Cristo Jesus vai à cruz do Calvário. E na cruz do Calvário Pedro disse que não conhecia, o negou 3 vezes. Mas diferente de Judas, que correu para tirar sua vida, Pedro correu e foi o quê? Chorar. Aí Cristo Jesus está indo para a cruz do Calvário. Quando Jesus está indo para a cruz, Jesus está dizendo: se preocupa não, Pedrão, eu estou indo lá pagar a tua dívida, mas eu voltarei ao terceiro dia. Cristo Jesus é entregue na cruz do Calvário. Não só a dívida de Pedro, não só a covardia de Pedro, mas a nossa covardia estava sobre ele. Isaías escrevendo disse que nós somos sarados pela amoxicilina, nós somos sarados pela ampicilina, nós somos sarados pela azitromicina. Pode dizer, endoideceu, pregador? Não, tudo que eu falei aqui é mentira. Isaías escreveu no capítulo 53 dizendo que nós somos sarados pelas pisaduras de Cristo Jesus. Oh, meu irmão, segure a mão do seu irmão, por favor. Tenha só mais um pouquinho de paciência comigo. Levante a mão do seu irmão para o céu. Dá uma chacoalhada pentecostal nele. Olha para ele e diga: não foi dólar, não foi real, não foi euro, não foi substância material da terra. Diga: eu e você, nós somos sarados pelas pisaduras de Cristo Jesus. Eu sou sarado pelas pisaduras. Tem mais alguém aqui que foi sarado pelas pisaduras? Então dá um sinal nesta noite. Esse Pedro que está dizendo ao coxo: levanta-te e anda em nome de Jesus, é o mesmo Pedro que outrora cortou a orelha de Malco. É o mesmo Pedro que outrora negou Jesus 3 vezes. É o mesmo Pedro que não foi se suicidar como Judas foi chorar. Aí Cristo na cruz está dizendo: Pedro, vim pagar a tua dívida. No domingo de manhã, acabei de lembrar de um texto que eu li. Há um texto escrito por Fênix Faustine. O tema do texto é: eu sou mais forte. Um dia o ferro disse: eu sou mais forte.
Aí veio o fogo e consumiu o ferro. Aí o fogo disse: o mais forte sou eu. Aí veio a chuva e apagou o fogo. A chuva disse: o mais forte sou eu. Aí veio o vento e levou as nuvens. O vento disse: o mais forte sou eu. Aí veio a montanha e parou o vento. A montanha disse: o mais forte sou eu. Aí veio o homem e destruiu a montanha. O homem disse: o mais forte sou eu. Aí veio a morte e destruiu o homem. A morte disse: o mais forte sou eu. Aí veio Jesus de Nazaré. Nós sabemos que Jesus é onipresente. A onipresença de Jesus faz ele estar em qualquer lugar na mesma hora. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Eu vou lhe provar nesta noite. O único lugar impossível de Jesus está agora. Tá doido o pregador? Tô doido por Jesus aqui em cima. O único lugar impossível de Jesus está agora. Fênix Faustine disse que veio o homem. Aí o homem disse: o forte sou eu. Aí veio a morte, venceu o homem e disse: o forte sou eu. Aí veio Jesus. Agora, se eu for lá na minha casa, Jesus está lá. Se eu for lá onde estiver acontecendo um culto, agora Jesus está lá. É Jesus que está comandando os aviões que sobe e desce aqui no aeroporto. Mas se agora eu chegar no guichê lá ali no aeroporto e dizer: me dê uma passagem para Jerusalém, esse lugar vai ficar pequeno, e eu pegar um voo, aproximadamente mais de 10 horas de voo, e chegar lá em Jerusalém, e for no sepulcro de Jesus. Se eu for no sepulcro do Buda, vai estar escrito restos mortais do Buda. Se eu for no sepulcro de Allan Kardec, vai estar escrito restos mortais de Allan Kardec. Mas se eu for no sepulcro de Jesus de Nazaré, vai estar escrito lá: ele não está aqui, ele ressuscitou. Só quem crê que ele está vivo. Esse mesmo Pedro vai passar pelo dia de Pentecostes. A Bíblia diz que aproximadamente 120 irmãos estavam reunidos no cenáculo, quando de repente veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, línguas repartidas como de... meu Deus, só quem pode ficar em pé, fica em pé. Deus está descendo na casa, pastor Marinaldo. Deus está descendo com poder e autoridade.
O que desceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2 foi eficaz e continua acontecendo até o dia de hoje. Eu estava vindo dirigindo para cá e Deus falando ao meu coração e dizendo: eu derramarei um grande renovo sobre aquela casa, e todos aqueles que se alistaram no exército que eu estou levantando na obra missionária hoje, fala para eles: Manuelzinho, não tem obra do diabo. Pode até costurar a boca do sapo, pode até derramar cachaça na encruzilhada, pode até despenar a galinha preta, branca, vermelha, mas Deus desceu na casa para dizer: as algemas do diabo, as perseguições do diabo, tudo que o diabo levantou nesta noite, o Senhor desceu na casa para dizer: vai começar a cair por terra aqui agora. Eu já estou ouvindo barulho de grade, eu já estou ouvindo barulho de cadeado, eu já estou ouvindo barulho de chave se abrindo. Deus desceu na casa para dizer: enquanto a minha igreja me adora, a minha glória vai começar a renovar, o altar vai começar a pegar fogo, o fogo arderá continuamente no altar e não eu te conheço antes que te gerasse no ventre da tua mãe, e depois de gerado eu te chamei, te separei, te santifiquei. E hoje eu desço na casa para te dizer: o propósito é meu, o chamado é meu, a história é minha. Eu uso como eu quero, eu faço como eu quero, mas há um tempo que foi determinado, e nesse tempo determinado acontecerá algo que tu mesmo dirá: como foi? Mas assim falo eu contigo. Eu tenho andado contigo na destra da minha mão, e para tu saber que eu sou Deus, o diabo abre a sepultura, mas eu dou uma ordem: fecha a sepultura. E para tu saber que eu sou Deus, eu derramarei um renovo aqui agora, e sobre a tua vida eu derramarei um resplendor de glória, e te usarei como eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. O que vai acontecer aqui agora? Enquanto eu começarei a te renovar agora, eu começarei a tomar a minha casa. Receba agora do alto. Olha, eu te tomando aqui e visitando alguém que o diabo disse que vai matar, mas hoje, como resposta da tua oração, estou eu fechando a sepultura. Assim diz o Senhor. Recebe agora. Olha eu te arrancando, ó. Tá, pá, tá, pá. Pega, 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 pega. A glória tomou a casa. Eu preciso ir agora. Chawaya Nemahabashuriandara Arabayabakabadolo Kobancho Dayabakabashuriandara Bakabanchuchu Komanama Nahamando Ropopopo Komando Upakamashaba Papa Pukomanchu Midoro Komandara Ulakamashondoro Papa Papa Chukimida Rebecca.
Segure a mão do seu irmão. Eu preciso ir. Emenda o corredor. Ultrapassa o corredor. Não vai embora não. O que eu vou falar aqui não é emocionalismo querendo prender público. Tem coisa que nós estudamos para falar. Tem coisa que Jesus revela na hora. Jesus acabou de falar comigo aqui, pastor Carlos. Eu estou segurando pessoas aqui para te dar livramento de morte. Doe minha rama, chamana rama no minimino comandorobo não minai. Traz a cantora aqui, filha, traz ela aqui. Arranja o microfone aqui para ela, arranja. É só quem entende o reino espiritual. Se não entender o mundo espiritual, está perdido, está perdido. Mas quem entende o mundo espiritual está sentindo que tem algo maior do que a carne aqui. A presença de Deus está tomando a casa na conferência missionária. Já pegou ali, ó. Já pegou ali, ó. Ré sustenido menor. Escuta isso. Segura só um pouquinho, minha cantora. Estou falando assim com respeito, viu? Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 2,5, meu maestro, solta a nota que ela pediu. Escute isso. Quando ela começar a cantar, eu não vou fazer o apelo. Você que vai ser cheio do poder de Deus, vai sair do seu lugar e vai buscar alguém para Jesus. Deus está dizendo: estou eu te dando a oportunidade hoje. Eu digo 1. Escuta isso. O Pedro que antes negou Jesus, depois do Pentecoste, no sábado às 9 da manhã, ele saiu dizendo: quem prega aqui agora sou eu. Tem quantas pessoas aí fora? 3.000. Dizendo que está todo mundo bêbado e doido. Pois deixa que quem vai pregar hoje sou eu. Aí Pedro disse: primeira coisa, ninguém está bêbado aqui porque é 9 da manhã, é sábado. Ninguém toma bebida de teor alcoólico em Jerusalém. Segunda coisa, o que está acontecendo aqui, eu sou testemunha viva. Terceira coisa, o que está acontecendo aqui, Joel escreveu no capítulo 2, versículo 28: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quarta coisa, o que está acontecendo aqui é que eu estou tomado pelo poder de Deus. Aí agora alguém levantou a mão na multidão e disse: o que é que eu faço para sentir a mesma coisa? Aí Pedro disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Eu digo 1,5. Abre a tua boca e começa a dar glória a Deus. Aí sabe o que foi que aconteceu? Deus me trouxe aqui nesta noite para transmitir uma mensagem do céu para a tua vida. Olha para quem está do teu lado, olha mesmo. Uracamasubianda caia.
Eu tenho que fazer do jeitinho que Jesus está mandando. É uma loucura essas coisas. Vira de frente para quem está do seu lado. Vira de frente. Não me tome como movimento. Eu estou na direção de Deus. Vira de frente. Segura nas mãos dessa pessoa. Segura. Segura, agentes de missão. Pode segurar. Isso não é pecado não. Pode segurar. Segura assim na mão de quem está na tua frente. Segura. Olha nos olhos dessa pessoa e diga: ei, diga, Deus te trouxe aqui hoje para te incendiar do poder de Deus aqui dentro. Diga: o poder não vai ficar aqui dentro. Diga: Deus vai te incendiar aqui dentro. Abraça ele, abraça ele. Diga: para você incendiar alguém que está lá fora. Uracamachorra, pegou. Ei, Deus não vai te incendiar para ficar aqui dentro não. A casa caiu para o diabo. Deus está te incendiando aqui dentro para te usar lá fora. Abacabachorebaia. Eu digo 2, vai dando glória. Está chegando aí uma labareda de fogo. A casa vai ser tomada pela glória. Eu vou encerrar citando mais um texto que eu lembrei que eu li. Eu li um texto ao qual dizia que um dia Hipona, ele foi visitar o Papa chamado Inocêncio IV. Quando chegou lá, pastor Marinaldo, Inocêncio IV estava contando moeda. Alabacabachúria. Aí Inocêncio IV disse: agora, olha, o que eu tenho aqui é muita moeda. Tem moeda de ouro, tem moeda de prata, tem moeda de tudo que é jeito aqui. Mas aí o Papa Inocêncio IV, ele disse: eu não posso dizer o que Pedro e João disse. Eu não posso dizer que eu não tenho ouro nem prata. Perdoe-me, não era Agostinho de Hipona, era Tomás de Aquino. Estou corrigindo, não era Agostinho de Hipona, era Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai visitar o Papa Inocêncio IV. Aí quando chegou lá, o Papa está contando moeda, maravilha, de tudo que é jeito. Aí o Papa disse: Tomás, eu não posso dizer o que Pedro e João disse, que não tenho prata nem ouro, porque prata e ouro eu tenho muito. Mas aí Tomás de Aquino disse: mas ao mesmo tempo, Inocêncio IV, com todo respeito, você não pode dizer ao aleijado: levanta e te anda em nome de Jesus. Abraça quem está do teu lado. Uma labareda de fogo vai descer. Quando a irmã começar a louvar, vai buscar alguém para Jesus nessa noite. Eu digo 2,5. Começa a receber agora. O Senhor está te enchendo aqui para você incendiar alguém lá fora. Eu digo 3. Pega a labareda entre nós, tão desejado aqui, e nada se vai buscar alguém para Jesus com a glória que há de vir. Eu não sou daí. Vai buscar alguém para Jesus.